é que, hoje em dia, uma mulher só não ascende se não quiser. Também sabemos que há certos meios em que há algum preconceito, mas que se vai desvanecendo. Mas isso é fácil, ela depois diz que se identifica como homem e ascende novamente. Hoje em dia, afinal, isto é identidade de género serve para alguma coisa. Afinal. Não dês muitas ideias. Fica aqui em cima da mesa. Mas isto para te dizer, isso é agenda. Ai, a mulher em casa é terrível. Está bem, mas vai perguntar a uma operária fabril que está em gestos repetitivos todo dia a ouvir barulho, se não preferia estar em casa a cuidar dos filhos, se o marido tivesse um rendimento melhor, que pudesse sustentar a família. Alguns homens os aceitariam também. Ainda há pouco estávamos a falar Tens disto a certeza? Aqui. Eu tenho dúvidas que um homem preferisse isso. Eu já disse à minha namorada que eu adorava conseguir fazer isso, conseguir garantir que recebia tão bem que dava para mim, dava para ela, para que viemos a família, eu adorava isso. É claro que ela referiu-me logo os olhos, porque ela não quer ficar dependente de mim. Mas o que eu lhe disse foi, se fosse ao contrário, eu também aceitava. Então sentes-te oprimido. Não, em que sentido? Tens de trabalhar para sustentar a família. Não, eu já quero trabalhar. Eu quero mesmo trabalhar. Ah, bom! Eu por mim, trabalhava todos os dias. Repara, eu sou humorista. Então pronto. O meu trabalho é fazer rir as pessoas, o meu trabalho é uma diversão. Agora, se eu conseguir com isso pagar tudo e mais alguma coisa, e pagar a minha mãe, pagar a minha irmã, certo. Eu pago toda a gente. Não há problema nenhum. Se quiser, João, eu pago a ti também. Tem muita gente que prefere não trabalhar, certo ou errado? Sim. E o que eu digo é, se fosse a minha namorada a trazer esses milhares que eu trago para casa com os meus espetáculos, atenção, eu teria, se ela me dissesse, olha, epá, eu deixo aqui uma mesada para Javis isto, pá, ficas aqui a tomar conta. E tens o tempo também, atenção, para, se eu quiser saber o meu negócio, fazer qualquer coisa, mas estar como figura central de quem está em casa. Seria, aliás, já é praticamente isso que acontece. A minha namorada tem de sair para o trabalho e eu não, fico em casa. Ou seja, eu que trato de gerir a casa, dar de comer aos gatos, tratar dos gatos. Mas trabalham, é uma equipa. Somos uma equipa. Mas inclusivamente a tomar conta dos gatos. Sim, não tanto, atenção, eles gostam muito mais de mim por algum motivo. Mas é mais porque eu tenho mais disponibilidade. Porquê é que nós temos de pôr homem contra mulher, ou por exemplo, até na questão das tarefas domésticas? Porquê que os manuais escolares têm de agora andar a dizer que o homem não trabalha em casa e que a mulher trabalha? Certo, é verdade, também ainda temos esse problema. Assim, Deixa-me. eu não sei. Sim, está nos manuais da disciplina de cidadania, fala disso, e agora noutros que não é adequado falar porque não é permitido falar. Pronto. Mas à parte disso, lá está das questões de censura. Okay. E a questão é, porquê é que não perguntam às crianças, e em vez de fazerem um exercício, a mãe do João trabalha muito em casa enquanto o pai está no sofá a ver televisão. Achas isto certo? O que é que achas que devia ser feito? Porquê é que não fazem outro exercício? O pai do João trabalha numa fábrica e chega às 9 da noite a casa. E a mãe chegou às 5 da noite a casa e tem um trabalho menos pesado. Quem achas que deve trabalhar mais em casa? Ou ao contrário, a mãe do João, ou ao contrário, a mãe do João tem um trabalho muito duro, chega tarde a casa e o pai do João trabalha em casa online, não é? Quem achas que deve ajudar mais em casa? Porquê que há de ser sempre um princípio de homem contra mulher, portanto opressor contra oprimido, e porquê que não havemos de falar numa questão de família, de núcleo que se entreajuda? Faz muito mais sentido. Faz muito mais sentido. Por isso é a agenda. Aliás, quando se fala em igualdade de género, como nos manuais não se pode falar em ideologia porque isso iria contra a Constituição, portanto, igualdade de género, em vez de ser ideologia de género, é uma questão que até do ponto de vista legal é aceite, é uma forma de introduzir a questão da própria ideologia de género de forma paulatina. E a questão aqui é precisamente essa. O que nos estão a fazer é pôr-nos uns contra os outros. Sim, não é? Com tudo, com classes sociais, com idades, com tudo. E nunca falamos, por exemplo, no trabalho. Porque é que há de ser sempre empregado contra patrão e patrão contra empregado? Eu não sei se tu conheces ou tens a experiência, eu conheço bem situações de plena simbiose entre patrão e trabalhador. O patrão respeita muito o trabalhador e o trabalhador precisa e tira, se precisar de ir a uma consulta, vai, sim, essas coisas. São raros esses casos. E o trabalhador também, quando o patrão precisa, fica até mais tarde, ajuda quando é preciso, sim, faz horas extras se vir que é importante. Porquê é que nós havemos sempre de pensar, e por isso é que se chama marxismo cultural e por isso é que se chama processo revolucionário, portanto, a revolução cultural, é porque se põem pessoas a opor-se
Lá está, eu não me oponho, eu não sou contra, o meu combate não é contra um transgénero ou contra um travesti, o que for. O meu combate não é com essa pessoa. Eu estou e estarei com muito gosto a falar com uma pessoa de igual para igual, porque é um ser humano, na sua dignidade, porque é uma pessoa. Claro. Mas eu não aceito agendas que introduzem ideias perversas, que são penalizadoras da nossa identidade e que fazem mal às crianças. Joana, deixa-me pegar aqui em 2 pontos que tu falaste. E um, eu vou ter que falar com pinças, não é? Porque para explicar um bocadinho aquilo que tu afloraste para quem nos está a ver, há efetivamente uma série de manuais que só se pode falar deles com a autorização dos autores e, portanto, nós não temos essa autorização, nem ninguém tem, e, portanto, há aqui uma é verdade. Já tenho vídeo para o meu canal de YouTube, vou dar a falar disto. Mas não podemos. Mandem o processo para a casa da minha mãe. Não podemos mesmo, mas é verdade. Há uns livros onde está as orientações sobre estas matérias, onde não se pode falar em público, porque senão somos processados, porque não se pode. Então porquê nós não fazemos isto aqui também? Nós aqui falamos do que quisermos e quem falar nós processamos. Mas a questão aqui, eu ia pegar nisso, ou seja, que era... por um lado, explicar isto e explicar que não é uma questão de nós não queremos falar e as pessoas estarem a pensar que nós estamos aqui a esconder alguma coisa. Não, efetivamente, em 2022 há censura oficial em Portugal, quer queiramos, quer não. Quando nos proíbem de falar de uma coisa que devia ser pública, é censura. Portanto, isto é uma dificuldade, mas tu disseste uma coisa interessante, que é, não é um combate ao transgénero, é um combate à ideologia. À agenda. Como é que se faz esse combate? Sem ferir o transgénero. Vamos, se possível. As pessoas, o que há a fazer primeiro é educar para o respeito. E isso educa-se. As pessoas também não são tolerantes comigo, eu sou tolerante com as pessoas. Ou seja, essa ideia de tolerância começou-se a usar a palavra de a pessoa é intolerante. É como eu costumo dizer. Eu sou muito tolerante com pessoas, não sou tolerante com políticas. E sou muito intolerante com algumas políticas. Portanto, a tolerância depende de como ela é usada. E agora perdi-me, tinhas-me feito. Como é que se combate? Como é que se combate a ideologia de género? Há uma questão, deixa-me só dizer porque é que a ideologia de género se começou a instalar. Por muita fraqueza dos partidos conservadores, que antes estavam mais associados à direita. Hoje em dia o combate não é tanto direita-esquerda, mas é mais liberais nos costumes e conservadores. Curiosamente o PCP, a par do Chega, até acaba por ser um dos países mais conservadores na Assembleia da República. Portanto, hoje em dia o combate é muito entre os conservadores e os liberais nos costumes. E estas ideias e estas agendas implementaram-se porque começou a permitir-se, porque as pessoas começaram a ter medo dos rótulos. Intolerante, fascista, homofóbico, transfóbico. Portanto, a partir do momento em que as pessoas que promovem a agenda começaram a rotular as pessoas que vão contra as agendas, o que começou a acontecer é que a direita começou a enfraquecer-se e começou a ser tímida e envergonhada. E fez uma coisa. Começou a alinhar pelo politicamente correto, inclusivamente na linguagem. Já agora deixa-me só dizer-te, a conversa é como as cerejas neste assunto. Daqui a pouco volta-me a fazer a pergunta. Está prometido. Já foi a segunda vez, não foi? Já foi a segunda vez. É isso. Já perceberam que é um assunto que eu falaria horas. A igualdade de género... e ficamos por aqui, atenção. A ideologia de género vem sempre a par de duas coisas. Sexualização precoce das crianças, e não é por acaso que tens a Ministra da Igualdade em Espanha, que há pouco tempo proferia publicamente que as crianças têm direito a ter sexo com quem entenderem. Isto é uma... E tudo tem a ver... Eu acho que há alguns padres católicos que defendem o mesmo. Esses padres devem ser punidos como qualquer outra pessoa. E também podemos falar de políticos. E também podemos falar das instituições do Estado onde a pedofilia acontece. Portanto, eu já vou a esse assunto da Igreja na questão do combate da ideologia de género. Já lá vamos. Só para te dizer, mas a ideologia de género vem com sexualização precoce das crianças e linguagem neutra. Portanto, primeiro começa todos e todas. Linguisticamente, o correto é todos, porque o todos inclui
todos e todas, inclui homens e mulheres. E então começou-se a dizer que politicamente correto é mais certo dizer todos e todas. O famoso portugueses e portugueses, não é? Portugueses e portuguesas. Já isso está errado, mas isso é uma forma de, paulatinamente, introduzir a ideia de neutralidade, que depois passa agora para aquilo que nos querem dizer é que há os todos. Mas isso acho que foi um grupo, e eu sei porque é que isso começou. Se não me engano, foi um grupo de jovens, na altura eu era muito fã do Jorge Jesus, e disse, pá, o Mister fala da forma correta. Que eu disse, pá, vocês todos... E eles disseram, pá, é mesmo isto. É este aqui, vocês todos... Tu vais levar um processo. Vou levar um processo. Do Mister. Estava muito à frente do seu tempo. Já estavas. Muito à frente do seu tempo. Ó Joana, o Mister. Eu sou terrível a imitar Joana. Não, mas vamos então voltar ao ponto. Vamos refocar. E a linguagem neutra. Portanto, aliás, a própria ministra espanhola, essa ministra que eu digo, diz ela só fala... las niñas, los niños e les niñas. Portanto, ele começa a haver um à vontade para falar na linguagem inclusiva e já até começa a haver teses e tudo sobre o assunto. Isso já é para isso. Atenção. Isso não, isso é o que nós achamos agora, mas a ideologia de género instala-se paulatinamente. E, portanto, essa é a grande questão. Nós vamos aceitando estas coisas e depois quem coordena isto, de facto, são os Estados, e há sempre uma autoridade que começa a definir essas coisas. Porque nós agora achamos que é tontice, mas se começarem a dizer-nos que legalmente devemos usar a linguagem neutra... Continua a ser todo, embora legalmente eu seja obrigado a dizê-lo. Até começar-se a usar sempre. Portanto, isto é também uma forma de um certo domínio. Mas então como é que se combate a ideologia de género? Já lá vais, agora sou eu que te interrompo, porque há aí uma parte que é importante falar. Não. A conversa é com mais cerejas, não é? Sim. Tu acabaste de dizer até ao ponto em que seja legal, quase obrigatório usar a linguagem neutra. E tu disseste que isso nunca vai acontecer. Já há pessoas a serem presas, professores a ser presos, por não cumprir a legislação de tratar uma criança de uma forma diferente, porque aquela naquele dia aconteceu. O que eu disse pode acontecer. Não é por isso que deixa de ser parvo. Mas é que pode ter consequências. É isso. Repara uma coisa. E repara, eu ainda há bocado estávamos aqui, eu e a Joana, já estava a tratar para você, vê lá como é que eu já estava. E agora eu estou a dizer, não, desculpem lá, mas dizer todos, epá, já não faz sentido nenhum, porque isto já não é nada, isto é só falar mal. Agora, porque a regra, aliás, lá está a tal teoria gramsciana que tem a ver com a forma como estas questões se vão instalando. E, portanto, a ideia de um Estado que domina as pessoas, percebeu-se que o comunismo não se chegava lá pela revolução. Percebeu-se que as pessoas ficariam muito mais sujeitas aos desmandos de quem manda e do poder, sem saber que o faziam. E, portanto, isto instala-se paulatinamente. Isto demora décadas. Mas repara uma coisa, se basta olhares para a nossa legislação, não sei em que ano é que foi, mas não vou agora estar a dizer datas porque não consigo precisar. Inicialmente, os jovens começaram a poder dizer que podiam ser tratados nas escolas com o nome que quisessem, não é? Depois, a certa altura, a partir dos 16 anos, já podem dizer que querem ser de um determinado sexo. E atenção que se os pais se opuserem, e isso já acontece em países, têm sérios problemas legais, porque um pai não se pode opor a isso. Isso é outra questão. Mas que problemas é que podem enfrentar? Podem ser presos. Legalmente têm problemas, sim, problemas jurídicos, porque não se podem opor à questão da decisão do filho. O que também, desde logo, é muito questionável. Mas é como fazer uma tatuagem ou fazer um piercing. Está bem, queres fazer? Quando tiveres idade para fazer, fazes. Neste caso é aos 16 anos. Lá está, passam a ser os Estados... As tatuagens também? Não, estou a falar da ideologia de género. Passam a ser os Estados quem começa a dizer o que é que a pessoa pode e não pode fazer e os pais saem da equação. Eu já vou aí à questão da família. Portanto, falei da família e da igreja. Depois, já se começou a poder fazer cirurgias. Já agora, outra parte. Nós nunca ouvimos falar na comunicação social de complicações cirúrgicas ou de pessoas que se arrependem das cirurgias. Mas há muitos relatos. E porquê que não nos dizem? Cá em Portugal não mas porquê que não se fala disso? Aí concordo contigo. Se calhar é porque fica mal. Da mesma forma que, por agenda. Exemplo, da mesma forma que se calhar, na altura do Covid, quando começavam a surgir os primeiros casos de reações negativas à vacina, por exemplo, se calhar não é que tenham sido abafados, mas se calhar também de uma perspectiva de bem maior,
não queriam promover aqueles casos. Não estou com isto a dizer que a questão da identidade de género é um bem maior. Até porque, como já sei, eu estou muito dividido aqui. Acho que liberdades individuais está ótimo, mas terminam no individual. Quando começa a chegar a mim, já me começa a fazer confusão com a questão da forma como nos devemos dirigir a grupos de pessoas hoje em dia. E isto para dizer, se calhar são abafados numa perspectiva de não tentar criar novos problemas quando ainda se está a resolver outro. Um bocado como o exemplo do tal bombeiro do Black Lives Matter. Agora estamos a tentar resolver isto. Sim, mas há, por exemplo, um caso muito famoso que em Portugal não se falou. Eu não quero identificar as pessoas por uma questão de respeito, mas facilmente vai-se conseguir perceber quem é. Há um filho de um casal mediático de Hollywood que decide dizer que se sente de outro género aos 10 anos. Os pais validaram isso e ele começou a tomar hormonas, começou a fazer todo o processo de transição e de repente, já quase no género novo, estava há um ano de fazer a operação, portanto está com 15 anos agora, está profundamente arrependido e é um processo psicológico horroroso, porque de repente a pessoa, afinal aquilo aos 10 anos era uma confusão, foi incentivado a promover essa confusão e de repente agora aos 15 diz não, aquilo foi só foi uma fase, eu não me sinto nada disto e agora temos um problema. E isto em Portugal, por exemplo, não se falou. Nos Estados Unidos falou-se um bocadinho, redes sociais muito pouco, mas em alguns canais conseguiu-se falar sobre isto. A própria família abafou porque não é uma coisa fácil de falar em público. Em Portugal, não. Não se fala. E porquê? E quando me dão só uma visão das coisas, eu desconfio sempre. Sempre. Quando só nos dizem um lado das coisas, é sempre desconfiar. Estávamos então a falar como é que se combatia a ideologia de género. Primeiro, a direita tem de deixar de ser envergonhada. E digo direita porque a direita normalmente é mais conservadora e, portanto, não quer a intromissão do Estado na vida das pessoas, neste sentido, está bem? Achas que isto ganhava se deixasse de ser uma luta de direita-esquerda e passasse a ser uma luta de direitos humanos versus opressão de um sistema em que... Mas os direitos humanos são iguais para toda a gente. Porque é que a sexualidade há de ser uma fonte de direitos? Não, a pergunta não era essa. Porque é que ser mulher há de ser fonte de direitos? A pergunta não era essa. A pergunta era um bocadinho diferente, que é, atualmente o que se faz é que quem é contra a ideologia de género, ou quem não se revê nessa ideologia de género, é a direita e, portanto, é atacado. Isto faz com que algumas pessoas, e estou-me a lembrar de um ex-primeiro-ministro português, que não era propriamente de direita, hoje em dia está lá fora, católico, que não se revê na ideologia de género, mas que, sendo de esquerda, tem mais dificuldades de se juntar a uma luta destas. Deixar cair a palavra direita e passar a ser uma luta de quem não se revê teria mais efeito? É aquilo que eu digo, aqui é um confronto mais entre conservadores e liberais nos costumes. E ficaríamos por aí? Sim, é mais correto, de facto é mais correto. Até porque tu tens a iniciativa liberal que, do ponto de vista económico, diríamos que é de direita, não é? Mas sim, eu acho que devia ter 4 deputados na extrema-direita e 4 deputados na extrema-esquerda, porque assim ficava bem dividido em relação a uns que é o extremo na liberdade nos costumes e um extremo na liberdade da economia. E até ficavam bem divididos, uns ficavam com o Rui à frente, outros ficavam com o Carlos à frente. Ficavam perfeitos, estavam ali para... Estavam a fazer eleições, a coisa estava feita. Mas o grande problema foi esse, foi um enfraquecimento da direita. O Chega pegou nisso muito bem, porque o Chega percebeu o que é que se estava a passar em termos das questões dos temas fraturantes. E há, de facto, muitas pessoas que, percebendo aquilo que se está a passar, começaram a saturar e, portanto, começaram a achar que também era o único partido que defendia essas causas. E eu sou partidária neste momento, portanto, eu sou ex-militante do CDS, mas é o que na prática está a acontecer. Aliás, é um partido recheado de ex-militantes. Olhando para a Europa, tu tens Polónia, Hungria, Suécia, Itália, alguns outros focos. Espanha está a crescer nessa matéria. Achas que o crescimento de partidos parecidos com o Chega tem muito a ver com essas tais pessoas que não se revêem, têm vergonha de lutar nas ruas por isso, porque o tal medo que faz há bocado de ser cancelado e de repente juntam ali a uma extrema-direita que não devia ter tanto protagonismo, mas como defende causas que são impopulares, as pessoas acabam por dar alguma voz? Acaba por ser isso. Costuma-se dizer que a reação ocorre
face à revolução, não é? Tu dizias-me que és reativa, não é? Reativista. Reativista. Que conceito é esse? É um conceito inventado pelo meu amantíssimo esposo, que diz que sou uma ativista da reação. Portanto, há uma revolução e eu estou no lado da reação. Portanto, eu sou uma ativista da reação. E tu achas que essas pessoas, que provavelmente até não são extremistas de todo, todos nós já ouvimos na rua, eu não me revejo bem naquilo que ele diz, mas há ali 1 ou 2 pontos mas que ele é o único que fala. Mas querem combater estas coisas. Sim. E começam a ficar saturados de nem sequer poderem falar. E por perceberem que, vamos lá ver, quais são os 3 grandes inimigos da ideologia de género? E eu vou ser provocadora. Porque é verdade. É a religião, é a pátria e é a família. Ou seja, aquilo que eu achava que era... A famosa trilogia Deus, Pátria e Família. Exatamente. Aquilo que eu achava que era um guião de políticas acaba por ser... acabam por ser os antídotos dessa mesma revolução. Porquê? Marx dizia que a religião é o ópio do povo. Não é? Portanto, quando tu acabas com Deus, deixas de ter a ideia de um mundo melhor fora do mundo terreno e, portanto, o que é que as pessoas vão procurar? O mundo perfeito em terra. E, portanto, a ideia da existência de Deus e da religião acaba por não ser tão importante e permite que se procure em terra o tal mundo melhor. E para esse mundo melhor podem ser cometidos todo o tipo de atrocidades. Mas é sempre um mundo melhor. Aliás, has de reparar que a direita é sempre julgada pelo passado, mas a esquerda é sempre julgada por aquilo que há de vir. Ou seja, o critério nunca é igual. A esquerda diz sempre que a direita fez isto e aquilo outro, mas se nós falarmos em gulags, em milhões de mortes às mãos do comunismo, isso não se pode falar, porque eles têm um grande projeto que é um mundo muito melhor. Portanto, um mundo melhor em contraste com a eternidade, não é? Portanto, a religião nesse aspecto é contra estas agendas. Depois tens o patriotismo. O patriotismo é um grande inimigo da ideologia de género. Porquê? Porque ele é identitário. Tu vives num país que tem uma cultura, que tem valores, e a intenção é destruir esses valores. Se tu destruires os valores, aquilo que une as pessoas, torna-las mais permeáveis ao fim de fronteiras, e é esse tal globalismo que eu falava. E depois tens a questão da família. Porquê? Porque é na família que se aprendem os valores de amor ao próximo, de respeito até por si próprio, de entreajuda. O comunismo odeia a ideia da entreajuda e da caridade. Por isso é que a família é um inimigo, porque a pessoa, quando está dentro da família, pode-lhe acontecer todo o mal, mas ela, se tiver uma família estruturada, não vai precisar do Estado. E, portanto, estas 3 coisas, e de facto é Deus, pátria e família, são contra a revolução. Podes-lhe acrescentar liberdade, trabalho, igualdade. Isso são conceitos que a própria esquerda também usa, que podem ser usados pela direita, pela esquerda, em regimes totalitários, em regimes democráticos. Aliás, a questão da liberdade, igualdade e fraternidade, que são os conceitos da Revolução Francesa, não é? Mas isso é boa nova. Portanto, são conceitos que servem para tudo. Mas a questão, como eu te dizia, de Deus, pátria e família, e por isso, e se tu reparares, estas agendas combatem isso. Porquê é que tu achas que há escândalos da pedofilia na Igreja? E é de facto um escândalo. Eu não estou a dizer que não seja um escândalo. O que eu acho estranho é não haver escândalos também nas instituições do Estado, por exemplo. Porque é que há de ser só o ataque à Igreja? E estão sempre a falar nisso, na comunicação social, nos telejornais, é sempre só a Igreja. Há sempre uma tentativa de destruir a Igreja. Depois tens a questão de destruir o tal patriotismo. Ainda no outro dia ouvi uma deputada, lá está, uma deputada que defende, enquanto ativista, estas causas, que lhe perguntaram o que era, acho que era a identidade nacional, e ela dizia, não sei o que é isso. Pois não, porque não interessa. Então, não interessa
esse grande projeto globalista. E depois tens a questão da família, que também interessa destruir. Portanto, interessa destruir o conceito da família, aquilo que a faz viva, inclusivamente o casamento dito natural, tradicional, e outra forma é ir também desconstruindo conceitos, mas o que se tenta fazer é destruir esses três grandes pilares. Deixa-me fazer-te uma pergunta que é um bocadinho provocatória, mas acho que podemos fazê-lo neste momento. Quando se define que as três grandes armas para combater a ideologia de género é Deus, Pátria e Família, é impossível dissociar isto de regimes totalitários fascistas, há décadas atrás, que utilizaram esta mesma expressão. E isso faz com que a esquerda, porque estamos a falar do outro lado, combate essas pessoas dizendo, assim que alguém diz estas três palavras, aquela pessoa é automaticamente conotada como fascista. E, portanto, isto vai... Isso é uma estratégia. É uma estratégia. Isto vai tirar força a este argumento. Porquê que se eu disser isto... Porquê é que eu hei de ser conotada como fascista? Não, essa era a pergunta. Significa alguma coisa ser fascista? Essa era a pergunta. Lá está, hoje em dia é um bocado banal, não é? Aliás, eu acho que para aquilo que dizem que é fascista, eu começo a achar que sou. Sabes que eu no mesmo dia já fui chamado de comunista nojento e fascista com apoio à frente, menos para dizer aqui, no mesmo dia. Porque, atenção, eu vou dizer uma coisa também, porque não é muito diferente. Não, eu sei, mas é a malta da esquerda ativa-te com o fascista, a malta da direita ativa-te com o comunista. E eu, como estou aqui, a malta muitas vezes nem percebe bem, mas este gajo está a defender o quê? Às vezes faz com que a malta... Os moderados normalmente é desconfiar sempre deles. Porque quem é moderado gosta de estar bem entre os dois lados. Muito pelo contrário, eu devo estar mal com toda a gente. Não, mas a questão aqui tinha a ver com esse argumento de perder força. Ou seja, acho que todos nós que estamos aqui concordamos que qualquer regime totalitário, seja ele de que lado for, é condenável e não deve existir. Portanto, isso é... Quando alguém diz a outra pessoa como és fascista, eu acho que isto é absolutamente ridículo, porque ninguém, no seu perfeito juízo, defende uma ditadura. Portanto, acho que estamos de acordo, mas também estamos de acordo que isso faz perder um bocadinho a força. Como é que essa força não se diminui? Faz perder a força se as pessoas começarem a ter vergonha de o dizer. Porque se calhar, enquanto antídoto, e era isso que eu te dizia, de que não é aquilo que eu achava que era um guião de políticas, percebi que era um antídoto, porque se calhar o que é preciso é mesmo esse antídoto, é voltarmos a perceber que, vamos lá ver, estas agendas não se combatem também sem essa tal percepção. Isto é um caminho complicado, mas é de facto a percepção, e aqui já entramos um pouco no campo da religiosidade, mas a percepção da eternidade faz-nos não querer tanto na questão de vamos ter um mundo melhor. O que a pessoa que acredita na eternidade normalmente tenta, e não é só na eternidade, é também no inferno, o que a pessoa tenta fazer é praticar o bem nas pequenas coisas, em todas as coisas que faz. Tens fé nesta vitória? Qual vitória? Nesta demanda, nesta cruzada. Queres a resposta sincera ou a resposta politicamente correta? Não, tudo menos politicamente correto. Eu quero que dê visualizações para este vídeo, eu sou mais sincero. A resposta sincera